Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, somente o versículo 15. Convido aos irmãos que leiam comigo em voz audível, mesmo assentados, o versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse. Assim está escrito, leiamos: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Hoje vamos falar sobre qual é o seu destino. Qual o seu destino? As nossas decisões, claro, acarretam sobre nós consequências. Podem ser boas ou não boas. Algumas destas consequências ou decisões podem ser revistas, outras não. As coisas não acabam com a morte, sim, tem continuidade após a morte, mas há outras coisas que encerram na morte, como a oportunidade de salvação. O fim de tudo aqui na terra, com o retorno de Jesus e o grande julgamento, independe daquilo que cremos ou deixamos de crer. Se dissermos, essa questão de reino de Deus, essa questão de volta de Cristo, isso não acontecerá, não creio nisso. Não importa se você crê, se eu creio ou não cremos. Jesus voltará e julgará, sim, o mundo. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, nós encontramos aqui algo extraordinário. O livro de Apocalipse é um grande presente de Deus para a igreja. É um presente animador, consolador, encorajador à igreja. Ele apresenta as grandes e terríveis batalhas e lutas que a igreja enfrenta, principalmente da primeira vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, até o momento em que ele retornará. Este livro ele vai focando os acontecimentos da história, dizendo para a igreja claramente o que ela já enfrentou, enfrenta e enfrentará sempre de uma forma mais intensa. Mas também ele não tem só o propósito de apontar as lutas, as adversidades que a igreja enfrenta, mas a ponto de consolar, confortar, de encorajar a igreja, aponta para a vitória de Jesus Cristo mostrada aqui neste livro. E, consequentemente, com Jesus Cristo, a vitória da igreja. Então, Deus deixa João contemplar o futuro da eternidade, vendo lá o grande julgamento, a condenação de todos os que são ímpios e a salvação dos eleitos de Deus, daqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Então, ele aponta para aqueles que receberão a condenação eterna e para aqueles que estarão na nova terra e no novo céu. Eu quero usar este versículo 15 que nós acabamos de ler como base para tratarmos dois pontos importantes aqui para a nossa meditação de hoje. E a primeira afirmação que eu quero fazer é que fora de Jesus, o único destino é o lago de fogo. Vou repetir. Fora de Jesus, o único destino é o lago de fogo. Este é o lugar que serão lançados a besta e o falso profeta. Está no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 20. Se você observar, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Mas não são só a besta e os falsos
profetas lançados no lago que arde com fogo e enxofre, mas o próprio diabo também será lançado ali neste lago que arde com fogo e enxofre. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontram, ou já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite, e de noite, pelos séculos dos séculos. Há um local, uma condenação, e esta condenação, ela está para o diabo, ela está para a besta, ela está para o falso profeta, ou os falsos profetas, e ela também está para todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que é o versículo 15 que nós lemos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o que define a condenação é não ter o nome escrito no livro da vida. E aí muitas pessoas, equivocadamente, pensam que se você desenvolver boas obras, você pode até, quem sabe, merecer a salvação. Vejamos aqui algumas coisas importantes sobre este grande julgamento. O versículo 11 do capítulo 20, aponta para um trono majestoso, imaculado, tão perfeito é redundância, que dele, de tanta glória, majestade e perfeição, o céu e a terra querem fugir. E não conseguem, não há lugar para se esconder dele. Mas aqui vai dizer também que não só esse trono contém aquele que é majestoso e é imaculado, mas diz que todos serão julgados por esse trono, versículo 12. E aí fala dos grandes e dos pequenos, ou seja, todo ser humano será julgado neste grande julgamento. Ainda no capítulo 12, fala que serão julgados um por um, versículo 12, ainda um por um. Ou seja, cada um segundo a sua obra. Todos serão julgados, individualmente serão julgados, e serão julgados segundo as suas obras. Deus não precisa arrolar testemunhas, porque está tudo registrado. Jesus já havia dito, e Mateus escreveu no capítulo 12, versículos 36 e 37, que as nossas palavras frívolas serão usadas no grande julgamento, e nós seremos condenados pelas nossas palavras ou justificados pelas nossas palavras. Então não tem como você fugir, por quê? Porque cada momento que você peca, mesmo que você peque pouco, diz Tiago no capítulo 2, no versículo 10, que se quebrarmos um ponto da lei, somos culpados por toda a lei. Então, quando os livros são abertos, não tem como esconder aquele pecado que você cometeu escondido, está registrado. Aquele pensamento mal pensado, aquela palavra mal falada, aquela ação mal feita, tudo está registrado. Então não tem como fugir deste grande julgamento. Até mesmo a morte e o inferno serão lançados nesse destino. E isso aqui intensifica este lugar, porque este lugar será um lugar terrível. Será terrível porque Satanás não será e não é o rei deste lugar. Porque ele também, o diabo, também será lançado, ele também receberá a
pena, sentenciado e apenado. Ele será então conduzido, lançado para este lugar. Mas ali haverá a morte e haverá agora também o inferno, ou seja, a morte no sentido de estado de morte e o inferno no sentido do estado de morte daqueles que não vivem na presença de Deus. Porque segundo Jesus disse na parábola do rico e do mendigo, que aquele que morre no Senhor, a sua alma está gozando no seio de Abraão, e aquele que morre sem Jesus, a sua alma está sofrendo neste Hades, neste inferno, sob a ira, na presença de Deus, mas na ira de Deus, sob a ira de Deus. E há um terrível sofrimento, e ali estão todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Preste atenção aqui, isso é muito sério, isso intensifica a evangelização, isso intensifica a nossa santificação no Senhor. Por que razão? Porque, como disse o texto no versículo lido, no versículo 10, vai dizer que ali serão atormentados de dia e de noite, ininterruptamente, para todos sempre, não haverá descanso, só sofrimento, não haverá mais misericórdia. Hoje o ímpio recebe misericórdia de Deus, porque Deus faz nascer o sol sobre ele, faz vir a chuva sobre ele, dá o sustento para ele, dá a saúde para ele, dá até livramento para ele, com misericórdia. Mas no momento da sua morte, as misericórdias de Deus se encerram para o ímpio, e ele já começa nesse sofrimento, desse destino fora de Jesus, único destino fora de Jesus, ali no lago de fogo. Mas não só temos essa afirmação, fora de Jesus, o único destino é o lago de fogo, mas também podemos afirmar nesse texto que nós lemos, que em Jesus, o único destino é o novo céu e a nova terra. Veja bem o que ele disse: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida? Porque se foi achado, podemos ler então de forma diferente. Aquele que foi achado escrito no livro da vida não foi lançado no lago de fogo. Enquanto um destino para quem está sem Jesus, esse destino é único e intenso no sofrimento, terrível no sofrimento. Por outro lado, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, este não foi lançado. E aí o texto posterior do capítulo 21 aponta para onde ele é levado. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Quem tem o nome inscrito no livro da vida, em primeiro lugar, não sofrerá a segunda morte. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, na conversão. Primeira ressurreição diz respeito à conversão. Paulo disse: se fosse ressuscitados com Cristo, sobre esses, a segunda morte, tem a morte física e a condenação eterna, não tem autoridade. Aquele que está em Jesus, ele não sofre a segunda morte, ou seja, a condução, o lançamento no lago de fogo, mas ele é conduzido para a nova terra e para o novo céu. Às vezes há uma dificuldade da gente entender, mas sim, há o céu no sentido em que quando morremos aqui, a nossa alma é levada para o céu, morremos em Jesus, então ela vai para junto de Cristo e ela já começa a receber a bênção da glorificação. Mas ainda está separado do corpo. Mas quando acontecer então a ressurreição,
a união do corpo com a alma, agora não mais um corpo machucado, maculado, mas um corpo incorruptível, glorioso. Este corpo com a sua alma será conduzido para a nova terra e o novo céu. Haverá um local espetacular, haverá um santo lugar. Neste lugar, o mar, como símbolo da tribulação, não mais estará lá, simbolizando que não haverá mais tribulação. Não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas. O céu desce para a terra e juntos tornam-se um só lugar, novo céu e nova terra, uma terra transformada, purificada. Como que é céu na terra? É Deus habitando com o seu povo. É algo maravilhoso, espetacular, grandiosíssimo, para que possamos pensar e vibrar com esta convicção, com esta promessa de vida e vida eterna. Mas não só nós temos esta promessa de uma nova terra, e que não passará pela segunda morte aquele que está em Cristo, como também aquele que está em Cristo, e isto é consolador para mim e para você que já tivemos entes queridos que morreram no Senhor, porque estes, a alma deles estão reinando com Cristo neste exato momento. O final, a segunda parte do capítulo 20, versículo 6, ele fala que não haverá, a segunda morte não tem mais autoridade. Ele vai dizer, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Jesus disse isso. Lázaro está no seio de Abraão e ele está ali, e aquele que está lá no Hades, aquele que está no inferno, aquele que está em sofrimento, ele começa agora a pedir que Lázaro faça alguma coisa por ele. Lázaro está numa posição superior, não por si, mas por aquilo que por quem o colocou ali. A gloriosa obra de Cristo nos garante. Então pense um pouquinho, você que crê que possivelmente, assim cremos, os nossos que morreram em Cristo, se realmente eles morreram em Cristo, eles estão com Jesus, eles estão reinando. Ontem ainda conversava com um irmão sobre isso, e por mais que tenhamos sonhos aqui, por mais que tenhamos sonhos a serem realizados aqui, se morrer antes desse sonho ser realizado, a glória da presença de Deus é imensuravelmente superior, a ponto de todo o meu sonho aqui da terra ser mínimo diante da grandeza desta glória da presença de Deus. Ah, meu amado irmão, olhe só para isto. Quem está em Jesus está livre das tribulações. Vivemos tempos difíceis, quando a injustiça ela é mostrada de forma mais intensa nos nossos dias, quando autoridades assumem posições e a tensão está gerada e as pessoas começam a ficar preocupadas, eu queria dizer para você, fique tranquilo, porque o Senhor conduzirá a sua vida e ninguém poderá lhe tirar, a não ser que o seu nome não esteja no livro da vida. Mas se está no livro da vida, não tem autoridade nenhuma deste mundo que pode lhe tirar isto. Ainda que a igreja seja proibida, estamos caminhando para isto no Brasil, ainda que ela seja proibida de se reunir em congregação como estamos aqui publicamente, ainda que sejamos proibidos de pregar o Evangelho, ainda que venham a nos tirar a liberdade da pregação,
ainda que venha nos tirar a liberdade física, ainda que venha nos tirar a própria vida, saiba de uma coisa: ressuscitaremos para a glória, porque quem tem o nome escrito no livro da vida, esse está seguro para a nova terra e novo céu. Louvado seja o Senhor. Quem morre em Jesus, quem morre com Cristo e tem o seu nome escrito no livro da vida, este tem a bênção de contemplar Jesus face a face. Ah, que doce momento! Como Paulo disse, é melhor morrer e estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Mas se Deus tem propósito, que soframos aqui ainda, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não faça a minha, mas sim a tua vontade, deve ser a nossa oração. Agora, como ter indícios de que o meu nome está ou não, saber se o meu nome está ou não inscrito no livro da vida? Primeiro, só pode ser salvo se o nome estiver escrito no livro da vida. Está aqui no versículo 15 que nós lemos. Para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, é necessário acontecer em mim aquilo que Jesus falou a Nicodemos em João 3,16. Todo aquele que crer em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. É necessário crer em Jesus. É necessário amar a Jesus. E sabe o que é importante? É importante a gente identificar o que significa este amor a Jesus. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que ama a Jesus, mas o seu comportamento não mostra isso. Em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus deixou a dica, ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E será, não na próxima quarta-feira, mas na outra quarta-feira, o nosso texto de estudo, que é o versículo 3 da primeira epístola de João, capítulo 2. Veja bem, João registra Jesus dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois, João usa isso, escrevendo ao povo de Deus, e ele diz, no capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Não basta ser batizado, não basta cantar, não basta pregar, não basta estar em todos os cultos, não basta abrir uma Bíblia dentro de casa. É necessário cantar, pregar, abrir uma Bíblia, mas é necessário viver como Jesus viveu, amando os mandamentos do Senhor, andando como Jesus andou. Eu quero fazer algumas afirmações que talvez sejam bastante sérias para você e para mim. Há muitos crentes que se desviaram do caminho, escolhendo satisfazer os seus próprios desejos, e só se propõem a voltar quando seus problemas forem resolvidos. Aí eu pergunto, será que isso é arrependimento? O que eu estou querendo dizer aqui com você, para que você pense comigo, é: eu estou no pecado, conscientemente no pecado, dependendo de uma resolução para que conserte. Vamos pensar aqui num relacionamento conjugal sem o casamento, ou seja, numa fornicação, ou até mesmo, dependendo do estado, em adultério. Mas vamos pensar na fornicação.
Mas, diante dos acontecimentos, eu preciso aguardar ainda 6 meses para que tudo esteja pronto para que eu, então, me case. Então, eu digo, oh, não, me arrependi sim, mas então daqui 6 meses eu procuro a igreja. Isso é indício de arrependimento? Não. Se eu tenho arrependimento, eu abandono o pecado agora, espero 6 meses, legalizo a situação dentro da Bíblia, se não estiver errado, se não for contrário à Bíblia, e aí sim, a grande questão é, os meus desejos são superiores ao meu relacionamento com Deus. Então eu amo a Jesus, mas desde que Ele não interfira primeiro as minhas vontades, as minhas paixões. Não é arrependimento. Segundo, há muitos que continuam brincando com suas oportunidades, mesmo sabendo a verdade. Cuidado, amanhã pode ser tarde. O que separa o homem do inferno é simplesmente um infarto fulminante. Não precisa ser obeso para que sofra um infarto. Não precisa ser idoso para que sofra um infarto. Magros também sofrem, quem exercitam também sofrem, jovens também sofrem. Não brinque com as oportunidades. Terceiro, hoje muitos pensam que podem dominar a sua vida. Mal sabem eles que ela está nas mãos do Senhor. Ele pode cortar a linha de sua vida e lançar o corpo e a alma juntamente com o diabo, a besta, o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, onde o tormento debaixo da ira de Deus será ininterrupto e eterno. Nós não temos o controle da nossa vida. Não adianta deixar, vou aproveitar a juventude, depois eu penso nisso. Não é assim. A vida com Deus não é assim. 4. Os registros das obras nos livros do Senhor contêm tudo o que pensamos, falamos e fazemos. E quem quebrar um só ponto da lei se torna culpado de toda ela, e se não estiver em Jesus, então, condenação. 5. O único meio de não ser condenado é ter o nome no livro da vida. E isso só é possível em Jesus. Jesus. Não há outro meio. Não há outra possibilidade. Só Jesus. Só Jesus. 6. Não basta ser crente. Tem que ter o nome no livro da vida. Voltando. Como que eu sei que o meu nome está no livro da vida? Se eu amo os mandamentos do Senhor. Sabe o que me encanta no Antigo Testamento? É quando o salmista, no Salmo 119, diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se ele lá no Antigo Testamento, com menos revelação do que nós, amava a lei do Senhor, nós deveríamos também amar os seus mandamentos com intensidade. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. E eu encerro, qual será o seu destino? Eu quero convidar o grupo novamente aqui, para que cantemos novamente Santo Lugar. Isso é promessa de Deus. Sei que está com a gente também o pastor Léo. Vitor, por favor, venha aqui à frente. Ele estará, após o cântico, ele estará orando e impetrando a bênção.